Bom dia, bom dia, bom dia! Domingo de Páscoa, um dia que o Senhor fez para mim, para você, para nós nos alegrarmos na presença do Senhor, né? Que esse domingo seja cheio da mesa do Senhor, que você possa estar em comunhão com a sua família, que você possa se alegrar, porque Cristo vive. Ele ressuscitou e está vivo e habita dentro de nós. Eu vou fazer o devocional do Glorify hoje de novo. Eu vou compartilhar meu devocional com você. Hoje, no domingo de Páscoa, lemos o relato do encontro de Maria com Jesus ressuscitado, de acordo com o apóstolo João. João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, escreveu seu relato da vida de Jesus por volta do ano 90 depois de Cristo. Seu evangelho é repleto de significados profundos, frequentemente revelando verdades espirituais escondidas por trás dos acontecimentos. Em João 20, Jesus ressuscitou dos mortos. O túmulo está vazio. A morte foi derrotada. E Jesus começa a aparecer aos seus seguidores, que permaneciam surpresos e maravilhados. Vamos ler João 20, do 11 ao 16. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que estás chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. O jardineiro mais inesperado. Feliz Páscoa! Enquanto o domingo da ressurreição contagia o mundo com alegria, nos maravilhamos com as palavras de um anjo proferidas há quase 2000 anos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6. Essas palavras sagradas continuam a aquecer os corações de bilhões de pessoas hoje, despedaçando o desespero, renovando a alegria e oferecendo esperança em um mundo profundamente quebrantado. Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte. E como resultado, o nosso futuro é muito mais brilhante. Nós estamos livres para sempre do pecado, da culpa e da vergonha. Essa verdade é a âncora da fé cristã. Como lembra Tim Keller, se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. E se ele não ressuscitou, então por que se preocupar com o que ele disse? Tudo depende desse momento milagroso. E, no entanto, em meio à agitação da nossa cultura acelerada, é fácil negligenciarmos a profunda realidade de Jesus ressuscitado, mesmo quando ele está diante de nós. Considere Maria consumida pelo luto que encontrou Jesus ressuscitado, mas inicialmente não o reconheceu, pensando que ele fosse o jardineiro. Naquele instante, Jesus estava além do que ela esperava, diferente de tudo o que ela imaginava. E por isso quase perdeu o milagre que estava bem diante dos seus olhos. Mas por sua graça, Jesus transformou aquele encontro e, ao chamá-la pelo nome, ele gentilmente a convida a enxergar a verdade.
E no instante, o desespero de Maria cede lugar à alegria e o amor transborda, a esperança é restaurada e o coração partido de Maria é para sempre transformado. Hoje é assim, como fez com Maria. Jesus te chama pelo nome. Ele te convida a vê-lo por quem ele realmente é, o seu Salvador. E ao voltar-se para ele, a sua tristeza pode ser transformada em alegria, o seu desespero em esperança e sua ansiedade ceder espaço para a paz. A sua alegria transforma-se em tristeza, o desespero em esperança e a ansiedade a paz. Eu quero encorajar você a responder ao chamado de Deus. Ponha de lado as distrações, olhe além de suas expectativas e corra para os braços de Deus que espera por você. Nesse belo e sagrado dia, não perca de vista o milagre e a vitória da cruz. Em vez disso, experimente a profunda e duradoura alegria por Jesus haver ressuscitado. Ele te vê. Ele se importa e Ele está sempre com você. Ele te vê, Ele se importa, Ele está sempre com você. Ele vive. Ele é o Rei ressurreto e Ele vive. Nesse domingo de Páscoa, você possa manter-se conectado com seu Pai. E é incompreensível e é imensurável o tamanho desse amor. Mas nós podemos sentir e podemos presenciar isso dia após dia. Porque Ele vive dentro de nós. Que esse amor que transcende todo o entendimento possa alcançar os nossos corações, possa acessar a nossa mente e possa habitar em nós dia após dia. Ele vive. O nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso amigo, Ele vive. Que o Senhor te guarde, te proteja nesse domingo. Eu fico extremamente impactada com o tamanho desse amor, porque eu faço e já fiz tantas coisas. E Ele me ama. E Ele me espera todo dia para tomar um café comigo. Ele me conforta, Ele me consola, Ele me impulsiona, Ele me encaminha. Ele é um pai de amor. Ele é um pai que nos ama de tamanha forma que entregou seu único filho para sofrer tudo aquilo que sofreu por mim, por você. Eu estava brincando aqui com o Heitor e o Heitor pergunta à mamãe: se a senhora fosse Jesus, a senhora tinha coragem de morrer na cruz por todo mundo? E eu disse: jamais, meu filho. Ele disse: é mesmo, mamãe? A senhora não teria coragem? Falei: não, Heitor. Aí eu brinquei com ele: eu vou morrer pelo Lula? Para, né, Heitor? E foi tão linda a resposta dele, porque ele disse: mas mamãe, a senhora mesmo me ensinou que existe mais gente boa do que gente ruim nesse mundo. E por que a senhora não tem coragem de morrer pela tanta gente boa que tem nesse mundo? Mamãe, eu tinha coragem. E ali eu agradeci a Deus, porque eu levei um tapa na cara do evangelho que eu prego, e ele disse: oxente, mãe, a senhora não vive então o que a senhora fala? Foi isso que ele quis dizer. E é sobre termos esse nível de entendimento e de fé do tamanho do amor de Jesus por nós, sabe? É de compreendermos que a vontade dele pode habitar em cada um, até nos piores.
que aquilo que Ele tem para mim e para você são coisas tão incríveis, tão extraordinárias, são dons, talentos tão sensacionais que, se nós tivermos e buscarmos a sabedoria do Senhor para encontrar estes lugares, estes acessos, nós nos encheremos de coisas tão incríveis que o fardo será mais leve, as dificuldades serão menos difíceis, e eu acredito que a vida é mais fácil de ser vivida com Jesus. Eu tenho certeza. Eu não acredito, eu tenho certeza. Então, que nesse domingo de Páscoa, quando você sentar à mesa com a sua família, ou sozinho, não sei, você possa lembrar desse amor que nos constrange e que vive, que está disponível para eu e você acessá-lo. Deus te dê um excelente domingo, que você tenha boas companhias para tomar um café, e eu te digo que a melhor companhia para você tomar um café é com Jesus. Shalom, Deus te ama.